Dentro da autópsia de Elvis. Dan Warlick examinou a laringe de Elvis, a caixa vocal situada entre a base da língua e a traqueia. A laringe contém duas faixas de tecido chamadas cordas vocais, que tornam possível a fala e o canto. Os sons são criados pela expansão e contração das cordas vocais à medida que o ar passa entre elas. Warlick estava verificando se havia edema. Ele procurava um inchaço na laringe, um indicador de que Elvis havia sofrido uma reação alérgica a medicamentos. Ele não encontrou nada em comum, nenhum sinal de hematomas ou engasgo. Enquanto segurava a laringe na mão, Warlick ficou triste e introspectivo. Enquanto eu olhava para as cordas vocais de Elvis Presley, pensei em todos os milhões e milhões de vidas que ele afetou com as músicas que cantou e a música que fez. E pensei que era uma pena que ele nunca mais pudesse cantar. Em seguida, a equipe começou a verificar os órgãos abdominais, que se mostraram grandes. Warlick disse que todos os órgãos abdominais de Elvis eram grandes demais. Não é uma doença, explicou Warlick. É apenas uma condição em que seus órgãos são maiores do que o de outras pessoas, e ele tinha órgãos abdominais grandes. Seu baço pesava 340 gramas. Um baço normal pode pesar cerca de 75 gramas. Mas seu baço não estava inchado nem distendido. Nem apresentava qualquer evidência de doença inflamatória ou qualquer tipo de infecção bacteriana aguda. Seus rins eram grandes e em boas condições. Chesney fez a seguinte anotação sobre os rins: necrose papilar renal, confinada a uma única papila. Isso significa que um dos rins continha uma pequena protrusão de tecido morto em forma de mamilo. Isso não era problema sério e não contribuiu para a morte de Elvis. Seu fígado pesava 3,5 kg. Chesney notou o aumento do fígado, descrevendo-o cientificamente como hepatomegalia. Ele escreveu que o fígado tinha metamorfose gordurosa leve, sugerindo que a gordura causada pelo abuso de álcool ou drogas havia transformado a aparência do fígado. Os problemas hepáticos de Elvis foram notados pela primeira vez pelos médicos do Hospital Batista em janeiro de 1975, quando ele foi desintoxicado de drogas. Uma biópsia foi feita em seu fígado na época e revelou danos ao órgão causados pelo abuso severo de drogas. Chesney observou que o fígado não estava em ótimas condições, mas descartou isso como causa da morte. No Florendo e Raul Lamin estavam agora em um trabalho sujo em uma pia de aço inoxidável, onde havia um fluxo constante de água. Eles estavam a cerca de 3 metros de Chesney e Warlick. Florendo segurava uma tesoura cirúrgica de aparência estranha em uma das mãos. A tesoura parecia com as que enfermeiras usam para remover bandagens, só que eram 3 vezes maiores que as tesouras de bandagem. Uma lâmina dessas tesouras terminava com uma ponta plana que tinha um gancho preso a ela. Florendo estava usando este instrumento para realizar uma dissecação de autópsia conhecida como exame do intestino. "Ei, olhem isso!" Florendo gritou, assustando Chesney e Warlick. Eles correram para a pia. Florendo estava cortando o cólon ou o intestino grosso com a ajuda de Lamin,
O Colon tem aproximadamente 1,5 m a 2,1 m de comprimento em uma pessoa do tamanho de Elvis e deveria ter cerca de 5 centímetros de diâmetro. Pela estimativa de Wallach, no entanto, o Colon de Elvis tinha pelo menos 9 centímetros de diâmetro em alguns lugares e até 11 a 13 centímetros de diâmetro em outros. Enquanto Florendo cortava, ele descobriu que esse megacolon estava compactado desde a base do cólon descendente até a metade do cólon transverso. Estava cheio de material fecal branco, semelhante a giz. A impactação tinha a consistência de argila e parecia desafiar os esforços de Florendo com a tesoura para cortá-la. Todos pararam. Era óbvio para os 4 homens que Elvis tinha um problema intestinal grave. Eles acreditavam que ele devia ter sofrido dor e desconforto devido à impactação fecal e só podiam especular sobre o número de dias que Elvis havia ficado sem evacuar. Todos entendiam que esse problema intestinal era um sintoma claro de abuso prolongado de drogas, como Wallach descreveu. Quando você toma drogas calmantes, depressoras, narcóticos, muitas delas, a maioria delas, tem o efeito concomitante de desacelerar o sistema digestivo. Em outras palavras, a ação locomotora do intestino para de funcionar. Então ele fica cheio de comida e, em seguida, fica cheio de mais comida. E fica lá, distendido e cheio de comida. E isso faz com que o cólon se estique. Esse problema de cólon causou considerável preocupação entre os médicos que trataram Elvis durante sua hospitalização e desintoxicação de drogas em 1973. O Dr. Lawrence D. Rubel, um renomado gastroenterologista de Memphis que tratou Elvis na época, testemunhou mais tarde que Elvis era viciado em drogas. Rubel disse que as drogas causaram a maioria dos problemas intestinais de Elvis. Wallach acreditava que o cólon distendido explicava por que algumas pessoas achavam que Elvis era muito mais pesado do que realmente era. E também explicava por que Ginger Alden disse que Elvis passou tanto tempo no banheiro naquela manhã. O pobre rapaz deve ter estado muito mal. Ele deve ter sofrido um desconforto terrível, disse Wallach para si mesmo naquela noite. Mas, por pior que o problema no cólon parecesse, ele não matou Elvis. Ou matou? Talvez tenha matado indiretamente. Wallach ponderou sobre uma teoria da causa da morte que começou a se formar em sua mente depois que ele descobriu várias pistas na suíte de Elvis em Graceland naquela tarde. As drogas desempenharam um papel em sua hipótese. Ele considerou comentá-la com os outros na sala, mas guardou para si. Wallach ajudou os 3 patologistas a terminar de coletar e preparar as amostras. Elas seriam enviadas a laboratórios em todo o país para testes químicos. E ele garantiu que as amostras retiradas do rim, fígado e sangue fossem enviadas ao laboratório de toxicologia da Universidade do Tennessee, do outro lado da rua do hospital. Francisco, ao contrário dos patologistas do Hospital Batista, confiava neste laboratório para suas análises químicas. O Dinner Isaac Henderson tinha acabado de voltar para a sala e ajudou a costurar o corpo. Nenhum dos órgãos foi costurado de volta ao corpo. Eles foram preservados para testes.
foram feitos arranjos para transportar o corpo por apenas 3 quarteirões pela Union Avenue até a funerária Memphis para a preparação do enterro. Final da parte 6.